vamos considerar uma situação. Nesta situação, será a situação mais simples, eu tenho um corpo que se move num plano horizontal. Portanto, vamos ter movimento no plano horizontal e, para não ser simples demais, vamos considerar que há atrito. Ok? Então, imaginamos um sistema. Nós já sabemos que, quando nós estamos a considerar os movimentos de translação, nós estudamos o sistema reduzido ao centro de massa. Portanto, esta é uma aproximação satisfatória. E vamos considerar que nós temos, então, um objeto cuja massa é de 2 kg, que é aquele valor de massa mais vulgar que nós utilizamos, porque depois, nos cálculos da energia cinética, ao fazermos o meio da massa, temos logo ali uma simplificação, mas temos uma massa de 2 kg. Vamos supor que sobre este corpo atua uma força de 10 Newton, atua uma força de atrito de 2 Newton, e então, em termos práticos, eu teria a força gravítica ou peso. Vamos supor que nós temos a força F, como já vos expliquei, que os valores mais vulgares para os ângulos formados com a força e a direção do movimento, que vamos considerar horizontal, são sempre os ângulos de 0, 30, 37, 45, 53, 60 e 90 graus. Porquê? Porque são os valores para os quais nós conhecemos relativamente bem o seno e o cosseno e, portanto, conseguimos fazer sempre umas aproximações rápidas. Depois, vamos ter o valor da reação normal, que neste caso, como temos a componente da força F vertical, a reação normal também será menos intensa que o próprio peso, e temos a força de atrito, que será a força menos intensa das 4 forças aplicadas. Aqui a questão será, na aplicação da segunda lei de Newton, a estratégia passa sempre por uma sequência de, eu diria, 5 passos, que são eles. E por esta ordem, primeiro nós representamos o referencial, e o referencial é constituído por 2 eixos que estão perpendiculares entre si, sendo que um dos eixos está sempre na mesma direção em que o movimento tem lugar. Okay? O outro eixo é perpendicular ao da direção do movimento. Representamos as forças. Temos que, na medida do possível, ter em consideração a direção e o tamanho relativo dos vetores, de tal forma que, se uma força tiver o dobro da intensidade de outra, deverá ser representada com o dobro do comprimento. Portanto, ou pelo menos tão rigorosamente quanto possível. Mesmo em termos de ângulos. Ora bem, se um ângulo é 30 graus, não há de ser de 45. Ok? Portanto, temos que ter ali algum cuidado. Depois de representarmos o centro de massa, os eixos e as forças, ok? Já cumprimos pelo menos 2 dos passos, vamos aplicar a decomposição de forças às forças que não estão aplicadas nos eixos selecionados. Portanto, ao fazermos a decomposição das forças, neste caso só há uma força que vai ser decomposta, que é a força F, e será decomposta na direção do eixo de X. Portanto, nós dizemos esta é a componente da força em X e esta há de ser a componente da força na direção de Y. Portanto, temos aqui as 2 componentes da força. Finalmente, vamos aplicar a segunda lei de Newton a cada uma das 2 direções separadamente. Eu vou considerar que este ângulo θ é um ângulo de 30 graus. Portanto, este ângulo aqui será 30 graus. E agora, em termos de decomposição, a componente da força F na direção do movimento corresponde ao cateto adjacente daquele triângulo que lá está, e a componente da força em Y há de ser o cateto oposto. Se vocês repararem, uma vez que estes segmentos que cá estão são todos paralelos, e este é paralelo a este, e este é paralelo a este, então significa que a componente da força em X tem exatamente este comprimento, e a componente da força em Y tem exatamente este comprimento, que é o cateto oposto em relação a ângulo de 30 graus. Portanto, eu posso concluir que a componente da força em X há de ser igual à força vezes o cosseno de 30 graus, e a componente da força em Y há de ser igual
ao valor da força vezes o seno de 30 graus. Neste caso, daria um total de 10 vezes o cosseno de 30 graus, e aqui temos 10 vezes o seno de 30 graus. Ora bem, por uma questão de rigor, o valor da reação normal terá que ser ali um bocadinho maior do que aquilo que lá está acrescentado, ok? É inferior ao peso, mas será maior que a força F em Y. Portanto, neste caso, ao fazermos a aplicação da segunda lei, ficaremos com a seguinte relação. A força resultante na direção horizontal em X há de ser igual à massa vezes a componente da aceleração também na direção de X. Portanto, isto vamos ter que a componente da força em X menos a força de atrito há de ser igual à massa vezes a aceleração em X, o que significa que o 10 vezes o cosseno de 30 graus menos a intensidade da força de atrito, que há de ser de 5, é igual à massa, que são 2, vezes a aceleração em X. Portanto, a aceleração em X será igual. O cosseno de 30 graus é o 0,876, portanto temos 8,66 menos 5 a dividir por 2. Ora, 866 menos 5 dá 3,66. 3,66 a dividir por 2 dá 1,83 metros por quadrado. E tem o valor da aceleração em X. Ora, na direção vertical, nós não vamos ter aceleração. Por que motivo? Porque o movimento é horizontal. Ao ser horizontal, significa que na vertical a velocidade não varia. Tem sempre o valor igual a zero. Se o valor da velocidade não varia, então, na verdade, significa que não há valor da aceleração associado à variação da velocidade. Então, nós dizemos que a componente vertical da força resultante é igual à massa vezes a componente da aceleração na mesma direção. Então, nós teríamos, na direção vertical, a reação normal e a componente vertical da força F. No sentido vertical descendente, teremos a força gravítica igual à massa vezes a aceleração vertical. E este valor é zero, porque, tal como vos acabei de dizer, a velocidade não varia nesta direção. Então, passa a ter o valor da reação normal, que é igual a mg, menos a componente vertical da força F. Portanto, a reação normal há de ser igual à massa, que são 2 vezes 10, menos a componente da força F na direção vertical, que é o 10 vezes o seno de 30 graus. Portanto, 10 vezes o seno de 30 é igual a 5, 20 menos 5 dá 15 newton. Se vocês repararem, 15 newton é inferior a 20 newton, que é o valor do peso. E daqui nós concluímos que quando nós temos uma força oblíqua para cima, a reação normal vai diminuir de intensidade. Porquê? Ora, a reação normal é a força exercida pelo plano sobre o corpo, porque o corpo também exerce uma força sobre o plano, que são um par que não reação, estas duas. Se o corpo é puxado para cima, e esse corpo irá exercer no plano uma força menos intensa. Se o corpo exerce no plano uma força menos intensa, então o plano também exerce no corpo uma força menos intensa, porque estas duas têm a mesma intensidade. Se a força for oblíqua para baixo, então acontece o contrário. Pronto. Isto para vos mostrar que, a partir da segunda lei, eu encontrei o valor da aceleração, que é de 1,83. Conhecida a aceleração, vamos imaginar que o corpo tem inicialmente uma velocidade nula, para simplificar, e eu quero calcular a velocidade deste corpo depois dele percorrer uma distância de 10 metros. Então, como é que eu posso proceder? Admitindo que a velocidade inicial é de 0 metros por segundo, vamos ser inteligentes. Vamos fazer coincidir este eixo com este x. E vamos fazer coincidir a posição do início com a posição 0 metros. Quando nós escrevermos a equação das posições, nós vamos ter a equação das posições, a genérica é posição igual a mais ou menos a posição do início, mais ou menos a velocidade do início vezes o tempo, mais ou menos metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado, e a das velocidades, mais ou menos a velocidade do início, mais ou menos a aceleração vezes o tempo. Agora, o que é que está mais ou menos simples? Se somos nós que vamos introduzir os valores positivos e negativos antes de cada uma daquelas condições, da velocidade, da posição e da aceleração, os valores que nós vamos lá colocar têm que ser valores absolutos, certo? Porque eu não posso colocar um sinal negativo
na velocidade e depois substituir pelo valor negativo, porque caso contrário dá-me sempre tudo valores positivos. Portanto, se eu colocar lá, imagina uma equação V igual a V0 menos AT, ao substituir pelos valores eu não posso colocar lá uma aceleração de menos 2 ou de menos 3, porque o menos que eu já lá coloquei já me indica o sentido, portanto eu teria que colocar lá um módulo. Neste caso em particular, a equação ficaria posição igual à posição de início, que será 0, a velocidade de início também é 0, então passarei a ter só o meio da aceleração, que era 1,83 vezes o t quadrado. E depois também tenho que a equação das velocidades é V igual à velocidade do início, que não existe, fica só a aceleração vezes o tempo, fica 1,83t. Porquê que fica 1,83t e não menos 1,83t, seja o que for? Então vamos lá ver. A força resultante está neste sentido. Porquê? Porque a força resultante é a diferença entre a componente da força em X e o atrito. Se a componente em X é 8,66 e o atrito tem um valor de 5, então significa que a resultante é de 3,66. Ora bem, 3,66 corresponde a uma força no sentido positivo do referencial de intensidade 3,66. O que é que isso significa? Significa que, uma vez que a força resultante está no sentido positivo 2 de x, a aceleração tem sempre o sentido da força resultante. Então a aceleração também tem o sentido positivo 2 de x. Os sinais que eu imputo a estas grandezas só têm que ver com o sentido. Então eu tenho uma aceleração que está no sentido positivo. Ora, o meu objetivo era determinar o valor da velocidade do meu sistema assim que ele percorresse uma distância de 10 metros. Ok? Então, como é que eu vou fazer isto? Para uma distância percorrida de 10 metros, quanto é que é o valor da velocidade? Então, usando as duas equações, eu escrevo 10 é igual ao meio de 1,83 vezes t quadrado e a velocidade há de ser igual a 1,83 vezes t. Eu daqui consigo concluir que o instante em que o corpo percorre os 10 metros há de ser igual a 2 vezes 10 sobre 1,83 e o valor da velocidade há de ser 1,83 vezes este valor. Portanto, aquele valor dá-me 2 vezes 10 sobre 1,83 é aproximadamente igual a 3,306. Ok? Vou pôr 3,31. Isto vezes 1,83 dá uma velocidade de cerca de 6,05 aproximadamente. É claro que, dependendo da aproximação que nós possamos fazer, vai-me dar aqui um valor diferente. Agora, será que era possível eu chegar a esta velocidade por outra via? Claro que sim. Se eu agora relacionar isto com a física de 10º ano, eu tenho sempre duas alternativas para aplicar aqui, sendo que eu já vos sugeri noutras aulas que a melhor alternativa em caso de dúvida é o teorema da energia cinética, porque na prática o teorema da energia cinética pode-se aplicar a qualquer circunstância com forças conservativas ou forças não conservativas. Neste caso em particular, se eu quero, em primeira questão, se eu quero relacionar a velocidade com forças aplicadas, eu tenho que chegar primeiro ao valor da energia cinética. E então, eu diria que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética e o trabalho da força resultante é igual à soma total de todas as forças. Portanto, eu terei o trabalho da força gravítica, o trabalho da reação normal, o trabalho da força F e ainda o trabalho da força de atrito. Isto há de ser igual ao meio da massa vezes a diferença entre os quadrados das velocidades. Ora bem, o trabalho de força gravítica nós já sabemos que é nulo, uma vez que ela faz 90 graus para a direção do movimento, o trabalho da reação normal também. O trabalho da força F, nós vamos calcular pela expressão de trabalho, que será igual ao valor da força, vezes a distância percorrida pelo corpo, pelo produto do ângulo, do cosseno do ângulo formado com a direção do movimento e a força. E o trabalho do atrito, vamos ter a força de atrito, vezes a distância percorrida, ou por assim cossena de θ'. Porquê? Quando nós formos sempre cosseno de θ, se nós usarmos só uma variável, isso significa que ela terá o mesmo valor. Portanto, temos que ter esse cuidado. Ou colocamos logo o valor do ângulo, também estaria correto.
Portanto, isto ficará o meio da massa, diferença entre os quadrados das velocidades. E agora vamos substituir pelos valores. Ora, o valor da força F é 10, a distância é 10, o ângulo é o 30 graus. A força de atrito tem um valor de 5, a distância é 10 e o cosseno é o de 180 graus. Depois, ainda temos aqui o meio da massa, que são 2, o quadrado da velocidade do fim, e ainda temos a velocidade inicial, que é de 10. Ok? Portanto, na prática, neste momento, já só tenho uma incógnita. Por simplificação, 10 vezes 10 vezes o cosseno de 30 graus dá 86,6, menos 50, e está a ser igual à velocidade final ao quadrado. E eu daqui retiro que o valor da velocidade final há de ser igual à raiz quadrada de 86,6 menos 50, que dá o 36,6. Portanto, a raiz quadrada de 36,6 dá o valor, também aproximado, claro, de 6,05 metros por segundo. Portanto, como vocês perceberam, nós chegamos exatamente ao mesmo resultado utilizando as relações energéticas da física do 10º ano, ou utilizando uma combinação entre a segunda lei de Newton, que me permite determinar o valor da aceleração, e as equações do movimento. Neste caso, fizemos um sistema de equações entre a equação das posições e da velocidade. Há uma equação, esta é uma observação que vocês podem ter em consideração, que nós utilizamos quando se executa a aula laboratorial 1.3, que é do movimento retilíneo uniformemente retardado. Nessa aula, há uma dedução de uma expressão que é para o movimento retardado, que é a velocidade final ao quadrado há de ser igual à velocidade do início ao quadrado menos 2a vezes ΔX. Ok? Esta é uma expressão que se obtém para o movimento retardado. Ora, se a velocidade final for igual a zero, isto implica que a velocidade inicial ao quadrado há de ser igual a 2a vezes ΔX. Portanto, nós conseguimos relacionar velocidade de deslocamento, aceleração, sem mais nenhuma relação com um tempo. Esta equação, que pode ser deduzida através da resolução do sistema de equações com a equação das posições e da velocidade, também pode ser obtida a partir do teorema de energia cinética. E o teorema de energia cinética diz-me uma coisa simples, que é: se o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, o trabalho da força resultante há de ser igual à intensidade da resultante vezes a distância percorrida vezes o cosseno do ângulo, que ela forma a variação de movimento. Isto há de ser igual a 1 meio da massa vezes a diferença dos quadrados das velocidades. Portanto, vamos supor que a circunstância é a mesma. Nós temos um movimento que é uniformemente retardado. No movimento uniformemente retardado, a força resultante tem o sentido oposto ao do movimento. O que é que isso significa? Que este ângulo é o ângulo de 180 graus. Ora, nós sabemos que a força resultante é o produto da massa pela aceleração. Sabemos que a distância percorrida corresponde ao modo do nosso deslocamento escalar, e ainda temos aqui o valor de menos 1 de cosseno de 180 graus, uma vez que estamos a trabalhar com o movimento retardado. Isto há de ser igual ao meio da massa, vezes, ora, nós consideramos que o corpo trava até parar, portanto a velocidade do fim é zero, menos a velocidade inicial ao quadrado. Se vocês repararem agora, nós conseguimos simplificar o valor da massa, simplificamos os sinais negativos, e o 2, que está no denominador do segundo membro, ao simplificarmos a expressão, passa para o numerador. Ou seja, na prática, nós ficamos com 2 vezes a aceleração vezes o valor de deslocamento, será igual ao quadrado da velocidade inicial. Reparem que as duas expressões são as mesmas, sendo que uma se deduz vulgarmente pelas equações das posições e velocidades, e esta foi obtida a partir do teorema da energia cinética diretamente e até de uma forma muito mais simples. Vamos a outra situação, tipo, vamos estudar o movimento de um corpo que se move ao longo de um plano inclinado
sendo que é abandonado no cimo do plano inclinado. Portanto, temos aqui uma segunda citação. Corpo desce um plano inclinado. Ora bem, se um corpo desce um plano inclinado, vamos considerar que neste caso, para simplificar, não temos atrito, ok? Sem atrito. Depois vamos considerar uma outra situação com atrito. E nestas circunstâncias, também, além de aplicar o teorema da energia cinética, vou também aplicar com a vossa ajuda o teorema onde nós obtemos a variação e a conservação da energia mecânica. Relativamente a esta situação, vamos supor que temos um plano inclinado, vamos supor que a inclinação é de 37 graus, vamos supor que o corpo parte do repouso, portanto, temos aqui a posição A e a posição B, o corpo é abandonado em A, portanto, eu estou a representar aqui o corpo num ponto já ao longo do percurso. Estratégia, temos o sistema, temos os dois eixos segundo os quais eu vou estudar o movimento, temos um que está na direção do movimento e outro que é perpendicular em relação à direção do movimento. Vou representar as forças e vou pôr aqui os dados que eu considero necessários. Portanto, vamos colocar que a velocidade em A é igual a 0 metro por segundo. Vamos considerar que a massa é 2 kg e que a força de atrito é praticamente nula. Em termos de representação, passamos a ter o peso, ou força gravítica, e a reação normal. Ora, neste caso, desprezamos a força de atrito, ou porque ela não existe, ou porque tem um valor que é insignificante perante o resto das forças que estão aplicadas no sistema. Selecionei o meu sistema, representei os eixos e representei as forças. Passo seguinte, verificar se todas as forças estão aplicadas nos eixos, não estando aplicadas. Então temos que fazer uma coisa que é muito simples, que é, vamos determinar as componentes da força que não está aplicada nos eixos. Neste caso é a força gravítica. Como é que isso se faz? Portanto, fazemos exatamente a mesma coisa que fizemos até aqui, que é, nós vamos decompor esta força de tal forma que vocês imaginam segmentos que são paralelos aos eixos na extremidade do vetor-força. E vamos decompor a força na direção do movimento e na direção perpendicular à do movimento. E eu aqui vou ter mais algum rigor, que é o seguinte. Vulgarmente, a direção do movimento chama-se a direção de X e a direção que não é do movimento chama-se a direção de Y. Ou seja, nós representamos um referencial assim. XY. No entanto, corretamente, nós devemos chamar a direção que é do vetor velocidade, uma vez que o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória, a direção tangencial. E a direção que é perpendicular à do vetor velocidade é a direção normal. Ora, estes nomes não nos são estranhos, uma vez que nós dizemos que a velocidade é tangente à trajetória, logo, a direção da velocidade é a direção tangente, e na direção perpendicular à velocidade, por exemplo, eu tenho lá a reação normal, que indica que é a direção perpendicular. Ou no movimento circular, nós também temos que a força que existe perpendicular à velocidade é uma força normal. Portanto, para não acrescentar mais informação, eu vou continuar a utilizar a terminologia XY, sendo que vocês sabem que o nome correto será a direção tangente e direção normal. Ora, neste caso em particular, eu terei aqui a componente da força gravítica na direção do movimento e a componente da força gravítica na direção perpendicular à direção do movimento. Na prática, nós sabemos que na ausência de outras forças, estas duas componentes da reação normal e da gravítica na direção normal têm o mesmo módulo. Portanto, eu só vou dar aqui um toquezinho na força normal, que é para tentar aproximar as dimensões dos dois vetores. E agora uma coisa importante. Vamos imaginar aqui prolongamento da direção vertical. A direção vertical faz aqui um ângulo de 90 graus, o que significa que eu tenho aqui um triângulo,
E a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar o resultado de 180 graus. Portanto, se este é 90, este ângulo e este aqui são complementares, portanto, este aqui será um ângulo de 53 graus. Ora, eu aqui volto a ter um ângulo reto. Portanto, se este é 53, este é complementado de 53, que é o 37 graus. Logo, este ângulo aqui, este, é também de 37 graus e é igual ao ângulo formado entre o plano e a direção horizontal. Portanto, eu consigo simplificar isto e digo assim, a força gravítica na direção de y é o cateto adjacente daquele triângulo, então é igual ao valor da força gravítica multiplicando pelo cosseno de 37 graus. A força gravítica em x há de ser igual ao valor da força gravítica vezes o seno de 37 graus. Seno de 37 graus porquê? Porque se vocês imaginarem que esta aqui é a hipotenusa e aqui está o ângulo, o cateto oposto do ângulo é este lado, mas como estas linhas são todas paralelas, o que significa que este cateto terá exatamente a mesma dimensão que a força gravítica de x e, portanto, daí o seno de 37 graus. Como é que eu agora calculo o valor da aceleração? O valor da aceleração, nós vamos aplicar a segunda lei de Newton e dizemos que a força resultante na direção de x é igual à massa vezes a aceleração na direção de x. Isto significa que mg vezes o seno de 37 graus é igual à massa vezes a aceleração em x. Conseguimos simplificar as massas e daqui tiramos que a componente da aceleração na direção do movimento há de ser igual a 10 vezes o 137. Ora, o 137 é próximo de 0,6, portanto estará próximo de 6 metros por segundo quadrado. Vamos complicar este movimento. Vamos supor que nos dizem que temos aqui uma altura, este valor aqui, a altura do ponto A é de 12 metros. Okay? Se a altura do ponto A é 12 metros, qual é a distância que o corpo irá percorrer entre A e B? Ora, nós sabemos que o seno de 37 graus há de ser igual à altura do ponto A a dividir pela distância percorrida. Esta distância percorrida é o comprimento do segmento AB. Então, eu vou calcular que esta distância percorrida há de ser igual à altura do ponto A sobre o seno de 37 graus. Ora, o seno de 37, eu disse que é 0,6, 12 sobre 0,6 dá um total de próximo de 20 metros. Ok? Vamos manter estas aproximações. Com estas informações, como é que eu posso calcular o valor da velocidade do corpo no ponto B? Então, equaciono e digo assim, posição há de ser igual à posição do início, velocidade do início vezes tempo, e o meio da aceleração vezes tempo quadrado. Sei que a posição final do ponto B é a posição de 20. Sei que a posição de início é de 0. Sei que o corpo parte de repouso, então temos o meio do valor da aceleração vezes t quadrado. Ou seja, 20 há de ser igual a o meio da aceleração, que são cerca de 6, vezes t quadrado. Logo, o t há de ser igual à raiz próximo de, já sabem que não é bem 20, a aceleração é exatamente 6, está próximo da raiz de 20 terços. Ok? Vamos deixar assim. Qual será o valor da velocidade em B? Ora, é igual à velocidade de início, mais a aceleração vezes o tempo. Portanto, a velocidade de início é a velocidade do ponto A, que é 0. A aceleração será de 6, vezes o tempo, que é a raiz de 20 terços. Portanto, isto dará um valor próximo de 15,5. Que outra alternativa nós teríamos para calcular aquele valor de velocidade? Aqui temos, de facto, várias alternativas. Primeira alternativa. Eu olho para este sistema e vejo que no sistema atuam duas forças. São elas a força gravítica e a reação normal. A reação normal é uma força que, não sendo força conservativa, porque só existe uma força conservativa, que é o peso, que vocês conheçam, há outras, que é a força elétrica e a força elástica. Neste caso, com os sistemas dinâmicos que vocês trabalham, é o peso. A reação normal não realiza trabalho que é perpendicular em relação à direção do deslocamento.
Neste caso, o trabalho da reação normal é nulo, o trabalho do peso não é nulo, mas o peso é conservativo, não altera a energia mecânica. Então, nós podemos aplicar a expressão em que dizemos que a variação da energia mecânica deste sistema é igual a zero. Se a variação da energia mecânica é igual a zero, o que é que isto me permite concluir? Ora, permite concluir uma coisa muito simples, que a energia mecânica no sistema no início é igual à energia mecânica no sistema no fim. E agora vou desenvolver esta expressão e vou dizer que o meio da massa vezes a velocidade inicial ao quadrado mais mg, a altura de início, é igual ao meio da massa vezes a velocidade final ao quadrado mais mg vezes a altura do fim. Neste caso, eu vou simplificar aqui grande parte das coisas, mas antes eu vou fazer uma simplificação de uma forma mais geral. E a forma mais geral será, ora, eu tenho aqui a parcela massa nos dois membros, posso simplificar, e como tenho ali o denominador 2, então eu vou reduzir esta expressão toda ao mesmo denominador. Multiplico aqui e aqui por 2 meios. Então, se vocês repararem agora, nos dois membros temos sempre o denominador 2 que pode ser simplificado. E esta expressão ficará com o aspecto de que a velocidade do início ao quadrado com 2g vezes a altura do início é igual à velocidade final ao quadrado com 2g vezes a altura do fim. Reparem agora uma coisa interessante. Nós temos uma expressão quando nós estamos a relacionar velocidades, ou valores de velocidade, e a altura, sem referência à massa, e, portanto, isto é tipicamente uma característica dos sistemas conservativos. Nos sistemas conservativos, a massa simplifica. Neste caso em particular, esta expressão pode ser utilizada e vou aplicá-la. Então, eu sei que a velocidade de início é de 0. Mais 2 vezes o g, que são 10, vezes a altura de início, que são 12. A velocidade do fim é o que eu pretendo determinar, mais 2 vezes 10 vezes a altura do fim, que é de 0. Então, a velocidade final é igual à raiz quadrada de 2 vezes 10 vezes 12. O que significa que isto dará aquele valor lá de cima, que era o 15,5. Ou aproximadamente 15,5 metros por segundo. Será que eu posso fazer isto de outra forma? Sim. Vamos aplicar outra vez o teorema da energia cinética. Ora, utilizando o teorema da energia cinética, eu digo: trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, trabalho da força gravítica e trabalho da reação normal é igual à variação da energia cinética. O trabalho da força gravítica, eu posso utilizar duas expressões. Posso usar força gravítica, distância, cosseno do ângulo, ou posso utilizar menos variação da energia potencial gravítica, mais, aqui, qualquer um deles posso utilizar. O trabalho da reação normal, que é igual ao valor da reação normal, vezes a distância percorrida, vezes o cosseno de 90 graus, seria igual ao meio da massa, vezes a velocidade final, menos a inicial, ao quadrado. Vou simplificar. Eu sei que este valor é nulo e sei que este valor é nulo. Vou continuar a desenvolver. Na expressão da força gravítica, eu posso colocar mg, lembra-se que aquela distância era cerca de 20, vezes o cosseno de, em cima, ao esquema. Se este ângulo cá em baixo, é 37 e este aqui é o de 53, ok? Eu quero o ângulo formado entre a força e a direção do movimento, portanto eu vou utilizar o ângulo de 53. Ou utilizo menos a variação da energia potencial, que é dada por m vezes g, a altura do fim, que é 0, menos a altura de início, que é de 12. Isto será igual a o meio da massa vezes o valor final da velocidade ao quadrado. Reparem, quer num caso, quer no outro, eu posso simplificar a massa, ou ali, ou ali. Depois, este sinal de menos, do simétrico da variação da energia potencial, também pode ser simplificado com este valor aqui. E se vocês forem fazer a conta de 20 vezes o cosseno de 53, o resultado há de ser igual a 12.
por aproximação. Então eu concluo que o valor da velocidade há de ser dado por a raiz quadrada de 2 vezes o g, que são 10, vezes 20, vezes o cosseno de 53 graus, ou o valor da velocidade final há de ser dado por raiz quadrada de 2 vezes 10 vezes 12. E dá exatamente o mesmo valor. Portanto, temos aqui 3 estratégias completamente distintas. Com a segunda lei, determinei o valor da aceleração. Com o valor da aceleração e na equação das posições, fui calcular o instante. E, conhecido o instante, fui calcular o valor da velocidade. Consigo calcular o valor da velocidade pela conservação da energia mecânica e também consigo calcular o valor da velocidade através do teorema da energia cinética. Outro sistema possível, vamos estudar agora um movimento que seja retardado, outro sistema possível será um sistema em que um corpo é lançado no sentido ascendente de um plano e nós pretendemos saber qual é a distância máxima que esse corpo percorre até inverter o sentido. E vamos supor que o corpo é lançado de A com uma velocidade de 20 metros por segundo. Okay? Aqui a distância AB há de ser mais ou menos irrelevante. Imaginemos o corpo durante o seu movimento. Vamos manter aquelas características em que a massa do corpo é de 2 kg e vamos supor que a força de atrito, para não ser assim um valor exagerado, há de ser igual a 10 newton, portanto isto é 50% do peso. O referencial que nós utilizamos tem 2 eixos perpendiculares entre si. Um contém a direção do movimento e o outro contém a direção perpendicular à do movimento. Na interseção dos eixos localiza-se o centro de massa e agora eu vou representar as forças. Temos o peso, okay? Ou força gravítica, que é indiferente. Teremos a reação normal e vamos também ter uma força de atrito. Na prática, já vamos demonstrar isso, mas a força de atrito que eu selecionei tem uma intensidade igual à componente do peso na direção do movimento. Tem sentido oposto, mas na direção do movimento. Portanto, se eu for decompor a força gravítica, o que vai acontecer é que a força gravítica, a sua componente em X, terá a mesma intensidade do que a força de atrito. Isto porquê? Nós já sabemos que este ângulo aqui também é 30 graus, e eu sei que a componente da força gravítica da direção do movimento é dada por a componente da força gravítica vezes o 130 graus, isto é dada por mg 130 graus. Portanto, isto vai ficar 2 vezes 10 vezes o seno de 30, isto é um tal 10 newton. Portanto, daí ser igual à força de atrito, as intensidades. É um caso particular, não tem que ser sempre assim, não é? A intensidade é o que é. Neste caso, neste ângulo, dá exatamente o mesmo valor. A componente da força gravítica na direção de y há de ser igual à força gravítica vezes o cosseno de 30 graus. Portanto, isto dá 2 vezes 10 vezes o cosseno de 30 graus. Isto deve dar próximo de 17,3 newton. Já agora, a componente da reação normal há de ter exatamente a mesma intensidade que a força gravítica na direção perpendicular ao plano, portanto também 17,3 newton. Mas isso não é relevante. O que eu quero saber é qual é a distância máxima que o corpo vai percorrer sobre o plano até parar, até inverter o sentido. O que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que calcular, em primeiro lugar, a aceleração, pelo menos o seu módulo, e eu vou dizer que a força resultante que atua no sistema na direção do movimento, que eu fiz coincidir com a direção de X, é igual à massa vezes a aceleração que eu desejo calcular. O que significa que eu terei a força gravítica na direção do movimento e ainda terei a força de atrito. Ora bem, a força gravítica na direção do movimento vale 10, o atrito vale 10, a massa 2 e temos a aceleração na direção do movimento, que vai dar um total de 20 meios, portanto são
10 metros por segundo quadrado. Se a aceleração em x tem uma intensidade, um módulo de 10 metros por segundo quadrado, uma vez que o corpo se move para cima, a força resultante está no sentido oposto, vocês sabem que a aceleração tem sempre o sentido da força resultante. Portanto, eu terei a aceleração no sentido B para A e a velocidade no sentido de A para B. Qual é a consequência direta disto? Bem, a consequência é que o movimento será uniformemente retardado. Ao escrevermos as duas equações das posições e da velocidade, com o referencial selecionado, com o referencial com o eixo de x positivo no sentido AB e origem no ponto A, a equação ficará posição a ser igual à posição do início, mais a velocidade do início vezes o tempo, menos o meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado, e a velocidade do início menos AT. Vou substituir. A posição, a do início é 0, a velocidade do início é da 20t, menos metade de 10 t quadrado. Mais uma vez, este valor de 10 foi uma coincidência para este exercício, é um caso particular, porque as acelerações, como vocês sabem, dependem do quociente entre o valor da força resultante e o valor da massa. Neste caso, há uma aceleração de 10, que é coincidentemente igual ao valor da aceleração da gravidade junto à superfície da Terra. Não tem que ser este valor. O valor da velocidade poderá ser determinado pela equação, a velocidade do início será 20, menos 10t. Ora, se eu quiser determinar qual é a posição que o corpo vai ocupar no ponto mais alto do plano, eu posso fazer aqui uma coisa mais ou menos simples, que é, eu sei que ele no ponto mais alto deixa de subir. Então, se deixa de subir, a sua velocidade é igual a 0 e eu por aí já sei calcular o instante. Ou seja, 0 é igual a 20 menos 10t. Daqui calculo que o instante 20 10 avos, o instante 20 10 avos dá um instante de 2 segundos. Com este instante, posso substituir na equação das posições e fica a posição será igual a 20 vezes 2 menos 5 vezes 2 ao quadrado. Portanto, 20 vezes 2 são 40, 2 ao quadrado são 4, menos 5 são 20, 40 menos 20, 20 metros. Portanto, o corpo percorre uma distância de 20 metros ao longo do plano. Muito bem. Será que eu posso calcular este valor de outra forma? Sim. Vou recorrer à via energética. Primeiro, poderei eu calcular a distância percorrida tendo em consideração a conservação da energia mecânica? Não. É que neste caso a energia mecânica não se conserva. Porquê? Porque no nosso sistema estão a atuar 3 forças. Gravítica, força de atrito e reação normal. Atenção que aquelas componentes, força gravítica em X e força gravítica em Y, são representadas pela força gravítica. Ok? Temos a força gravítica, o atrito e a reação normal. Ora, nós sabemos que a variação da energia mecânica se deve ao trabalho das forças não conservativas. Destas 3 forças, 2 são não conservativas, reação normal e força de atrito. A reação normal não realiza trabalho, neste caso. O atrito realiza trabalho e, uma vez que o corpo está a subir o plano, o atrito está no sentido oposto ao do movimento e, por isso, o seu trabalho é um trabalho resistente, é um trabalho negativo. Assim sendo, aplicando a expressão que relaciona o trabalho das forças com a variação da energia mecânica, eu digo o seguinte: o trabalho das forças não conservativas é igual à variação da energia mecânica. Okay? E assim sendo, eu digo que o trabalho da força de atrito mais o trabalho da reação normal, que são as forças não conservativas. Reparem que eu aqui já excluí o peso, ele não está aqui representado. A variação da energia mecânica é igual à soma da variação da energia cinética e da variação da energia potencial gravítica. Então eu posso dizer que a intensidade da força de atrito, pela distância percorrida pelo corpo sobre o plano, vezes o cosseno de 180 graus, o trabalho da reação normal que se calcula multiplicando a intensidade da reação normal vezes a distância percorrida pelo centro de massa sobre o plano, vezes o cosseno de 90 graus, porque a reação normal é perpendicular à direção do movimento, há de ser igual a 1 meio da massa
diferença entre os quadrados das velocidades no fim e no início, e variação da energia potencial, que é dada pelo produto da massa por G pela diferença das alturas, final e inicial. Conseguimos já fazer aqui muitas simplificações, que são elas. Primeiro, este ângulo é de zero, esta velocidade é de zero, e a altura do início é igual a zero. Então ficará a intensidade da força de atrito, que vale 10, a distância percorrida para todos os efeitos é a minha incógnita, o cosseno de 180 graus, que é igual a menos 1, será igual a o meio da massa, que é igual a 2, a velocidade do início, que é de 20 ao quadrado, e depois temos a massa, que são 2, o G, que são 10, e agora temos ali a altura final. Ora, a altura final pode ser expressa em função da distância percorrida. Porquê? Porque se o corpo percorre uma determinada distância no plano, a altura a que ele se encontra é o cateto oposto em relação ao ângulo de cada base. Portanto, é igual à distância vezes o seno de 30 graus. Portanto, eu aqui, na altura final, vou exatamente colocar isso. Temos D vezes o seno de 30 graus. Reparem que neste momento, na nossa expressão, só existe uma incógnita. Portanto, a partir deste momento é a resolução numérica. Podemos já simplificar estes com este aqui. Portanto, nós vamos ter, vou isolar no primeiro membro a incógnita. Então eu tenho 10D vezes menos 1, temos menos 10 vezes a distância. Depois temos, aqui, temos 2 vezes 10 vezes a distância vezes o seno de 30. O seno de 30 é 0,5, 0,5 vezes 2 dá 1, tem outra vez 10D. Então temos 10D, menos 10D, e está a ser igual a menos 20 ao quadrado. Portanto, temos que menos 20 vezes a distância percorrida sobre o plano é igual a menos 20 ao quadrado, que é 20 vezes 20. Simplificamos este 20 com este, simplificamos este menos com este, e temos que a distância percorrida sobre o plano até que o corpo pare há de ser uma distância de 20 metros. E chegamos à mesma conclusão. Finalmente, vamos usar a expressão que eu tantas vezes vos aconselho a utilizar, que é o teorema da energia cinética, e através do teorema da energia cinética nós vamos chegar à mesma conclusão. No teorema da energia cinética, nós faríamos que o trabalho da força resultante será igual à variação da energia cinética, o trabalho da força de atrito, o trabalho da força gravítica e o trabalho da reação normal são iguais a 1/2 da massa vezes a diferença entre o quadrado das velocidades. Portanto, o trabalho da força de atrito nós vamos calcular por força de atrito, distância percorrida, cosseno de 180 graus. O trabalho da força gravítica vamos calcular por força gravítica vezes a distância percorrida vezes, e agora, esta será a direção do movimento, esta será a direção da força gravítica e este é o ângulo formado entre as duas direções. Então temos 30 mais 90, que são 120 graus, vezes o cosseno de 120 graus. Isto é igual a o meio da massa, velocidade final ao quadrado, menos a de início ao quadrado, e portanto vamos começar a substituir. A intensidade da força de atrito, nós temos os valores que são 10. A distância vamos calcular, o cosseno de 180 graus é de menos 1. A força gravítica é igual a m vezes g, portanto temos 2 vezes 10. A distância é a nossa incógnita, o cosseno de 120 graus é menos 0,5. Isto será igual a 1/2 da massa, que são 2, a velocidade do fim, que é de 0, e a velocidade do início, que era de 20, ao quadrado. Portanto, o que acontece é que nós vamos simplificar. Aqui temos menos 10 vezes a distância. 2 vezes 10 são 20, 20 vezes 0,5 dá 10. Portanto, menos 10 vezes a distância. Portanto, no primeiro membro temos menos 20 vezes a distância percorrida pelo corpo até parar. Isto há de ser igual a, simplificamos este denominador com este 2,
Portanto, temos menos 20 ao quadrado no segundo membro. Okay? Portanto, nós não temos o quadrado de menos 20, nós temos menos o quadrado de 20, que é diferente. Neste caso, simplificamos os finais de menos, simplificamos o 20 e, finalmente, concluímos que a distância percorrida há de ser outra vez igual a 20 metros.